Salvação individual. Audiobook escrito por J. Mar. Olá, eu sou J. Mar, e este é o meu trabalho mais polêmico, repleto de verdades que podem ferir aqueles que não estão dispostos a ouvir. O assunto deste audiobook é a salvação individual. O que vemos hoje em dia é uma proliferação de religiões, igrejas em todos os cantos, denominações diversas, com costumes distintos. Quando se fala em religião, 3 nomes se destacam: católico, evangélico e crente. Antes de ir direto ao ponto, preciso esclarecer algumas coisas. Minha preferência é a verdade. Quem não quiser ouvir o resto deste audiobook, fique à vontade para se retirar. Mas se você for fazer algum comentário maldoso, pelo menos escute tudo o que tenho a dizer, para que suas críticas sejam justas. Primeiro, crente é um termo usado pela maioria para separar evangélicos de católicos. Porém, crente é aquele que crê, o que significa que apenas pelo ato de crer você já se torna um crente. Mas existe uma palavra muito parecida com crente, que tem um significado totalmente diferente: cristão. Cristão é todo aquele que tem Jesus Cristo como modelo para sua própria vida. Por exemplo, humildade, mansidão, justo, sincero, honesto. Mas não é apenas isso que é ser cristão. Vou falar da Bíblia, do livro de Gênesis, Salmos e muitos outros livros da Bíblia. O que você mais vai ver é a palavra judeus. Os judeus são conhecidos por muitos como o povo mau, o povo que rejeitou Jesus. Mas não é bem assim. Preste bem atenção. Deus se agradou de um homem muito temente a ele. O nome desse homem era Abraão. Abraão era tão leal a Deus que Deus testou sua lealdade pedindo seu único filho. E adivinha? Abraão quase matou seu filho amado por temor a Deus. Então um anjo disse: Abraão, não faça isso, agora vejo que tu temes a mim. Não estou falando exatamente as mesmas palavras, só para ser bem claro, estou usando palavras coloquiais para ficar mais fácil de entender. Continuando, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e essa grande nação é o povo judeu. Mas aí fica aquela pergunta: se o povo judeu era o povo de Deus, então por que o povo judeu rejeitou o próprio Filho de Deus? E eu respondo de forma clara: não foram todos. Os que se diziam sábios e entendidos nas coisas de Deus, que disseram: esse homem que se diz ser filho de Deus, que blasfêmia, foram incrédulos. Mas o povo judeu também aceitou Jesus. Muitos o seguiram. Agora é a parte que entra João Batista. João era um servo de Deus enviado antes de seu filho Jesus Cristo para apresentar a salvação individual, onde cada um seria responsável por sua própria alma. E quando João finalmente encontrou Jesus, Jesus era um adulto e deu seu exemplo e disse: aquele que quiser viver terá que nascer de novo. Ele se referia a uma transformação de espírito. Você, uma pessoa adulta, com o discernimento do certo e do errado, deixa seu passado para trás e recomeça sua vida como se estivesse apagando todos os seus pecados, aceitando uma vida em Cristo. Agora, a parte que dói, a verdade. Crente não é a mesma coisa que cristão. Há muitos crentes que não são cristãos. No meio dos crentes e dos católicos, há muitos religiosos. Veja só, tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês ouviu algo sobre Moisés, que abriu o mar e o povo de Deus passou pelo meio do mar. Pois bem, depois que Deus livrou todos da escravidão, depois que Deus tirou todos das mãos daquele rei que odiava os judeus, o povo de Deus fez ídolos, uma traição na cara dura. Vou ser mais claro com vocês: imagens, estatuas, tudo que é feito por mãos humanas. Deus salvou todo mundo e eles foram adorar deuses que não são deuses. Deuses que nada podem fazer. Jesus, Filho de Deus, se fez carne para andar entre nós e assim apresentar a salvação por meio dele. E através de Jesus Cristo, poderemos ser cristãos. Olha só que interessante. Deixa eu repetir de novo para não ter dúvidas. Poderemos ser cristãos. Vou direto ao ponto a respeito dos ídolos e santos. Ídolos não têm parte com Deus. Nem todo crente é cristão e placa de igreja não salva. Mas então você falou tanto sobre os crentes? Só os crentes que vão para o céu? Preste bem atenção e tente não distorcer minhas palavras. Se você deposita toda a sua fé em Maria, mãe de Jesus, então você não está aceitando Jesus como seu Salvador, e sim Maria. Não devemos considerar aqueles que foram santos como intermediários entre nós e Deus hoje em dia, pois já faleceram e não podem mais intervir em nossas vidas. Minhas palavras podem ser duras, mas prestem atenção. Aquele que desceu dos céus e retornou para os céus foi o anjo do Senhor,
chamado Jesus Cristo. A Bíblia é complexa demais para eu resumir absolutamente tudo nesse único audiobook, porque antes preciso esclarecer uma coisa. A salvação é por meio de Cristo, e somente por meio dele alcançaremos o reino dos céus. Não estou aqui para desfazer da fé de ninguém, apenas para esclarecer que se você crer na Bíblia Sagrada, essa é a verdade. Mas todos nos ensinam que é por meio da igreja que podemos alcançar a salvação. O que você está tentando dizer exatamente? Algumas vezes a imagem da igreja é passada como casa de oração, lugar onde quem tem fé, e não apenas a fé, mas a disposição de buscar entendimento a respeito das coisas de Deus, um lugar onde as pessoas se reúnem e cantam louvores a Deus. Mas tenho que dizer, nem sempre que fala em igreja construída por mão de homens. É isso mesmo, a igreja somos nós, povo de fé, que tem Deus acima de todas as coisas. Consequentemente, tudo nos leva à igreja, porque por mais que seja construída por mão de homens, a igreja é para ser uma casa de oração, lugar onde você busca conhecimento. Para se batizar, por exemplo, você precisa ir a uma igreja. Eu conheço pessoas que frequentam uma igreja. Mas em qual igreja devo seguir? Vocês devem se perguntar, já que estou falando todas essas coisas, qual igreja seria mais adequada? É aquela que fizer bem para a sua alma, e não apenas para a sua carne. A igreja mais adequada é aquela que acrescenta coisas boas em sua vida. Não confunde a sua fé, que te mostra a verdade e o caminho. A igreja adequada é aquela que te ensina que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a luz, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas ao escolher uma igreja, preste atenção em uma coisa: não seja religioso. Religiosos são pessoas que seguem costumes e tradições, esquecem dos verdadeiros ensinamentos de Cristo, no meio de todos os outros. Para resumir, de acordo com a Bíblia, o certo é ser cristão, não apenas católico ou evangélico. Devemos ser servos de Deus, ter Jesus Cristo como mestre, seguir seus passos, lutar pela verdade. Também não quero dizer que você tenha que estar pregando para as pessoas o tempo todo. Não seja apenas parte de uma denominação, seja um cristão. Espero que essas palavras sejam suficientes para tirar as principais dúvidas, esclarecer que a salvação é por meio de Cristo, e que nenhum santo poderá te proporcionar algo assim. Não basta apenas ser crente. Você precisa ser crente em Cristo, e assim crente em Deus e em sua grandeza. Deus, em sua perfeição, é um amor único que se revela em três divindades: Pai, Filho e Espírito Santo. Imagine um amor que é um só, mas que se manifesta em três aspectos: o amor que dá, o amor que recebe e o amor que une. O Pai é o amor que dá origem a tudo, o Deus eterno, sem começo nem fim. O Filho, Jesus Cristo, é o amor que se doa por nós, que se tornou homem para nos salvar e nos mostrar o caminho da salvação. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, o único que pode nos reconciliar com o Pai. O Espírito Santo é o amor que nos une a Deus e aos irmãos, a força que nos dá vida, poder e direção. Assim como a água pode existir em três estados, sólido, líquido e gasoso, mas sempre é água, Deus se manifesta em três divindades distintas, mas é um só Deus, um amor único. Lembre-se, existem apenas três divindades santas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não há santos para interceder por nós ou fazer milagres. O único intercessor é Jesus Cristo. Esse audiobook chegou ao fim. Que Deus abençoe todos vocês que ouviram até aqui.